Pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Administração Financeira 2. Eu sou o professor Jorge e neste vídeo vou falar sobre o programa, tá, que vai ser desenvolvido ao longo do semestre na disciplina. Tá? Eu dividi em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2. Tá? Parte 1 e parte 2, cada uma delas correspondendo a uma avaliação. Tá? A primeira parte que corresponde a uma P1 e a parte 2 correspondente a uma P2, tá? Na primeira parte, além de falar neste vídeo sobre o programa analítico, também vou falar sobre o sistema monetário, tá? Um resumo, tá, da evolução do sistema monetário. Então, basicamente, na primeira parte da disciplina, a gente vai falar sobre renda variável e também sobre renda fixa. Tá? Renda variável falando sobre precificação de ações. Tá? E como que esta variável dividendos, ela é muito importante quando a gente for falar de precificação de valor de ação. Tá? Além disso, também a gente vai falar sobre o valor de empresa, tomando como referência as principais metodologias existentes na literatura, tá? Tanto para o valor de empresa e também para o valor de ação. Tá? Todas as aplicações que a gente for fazer sobre renda variável e renda fixa vão estar voltadas à realidade brasileira, tá? Sempre trazendo para esse contexto. Tá? Então, isso vai ser basicamente a primeira parte da disciplina. E na segunda parte da disciplina, eu vou falar inicialmente uns conceitos básicos, tá, relacionados com derivativos, não entrando em aspectos mais aprofundados, tá, que normalmente aspectos mais aprofundados eu costumo fazer a nível de mestrado. Tá? Então, eu vou falar só aspectos básicos da importância de operações com derivativos e vamos falar a seguir sobre as técnicas de análise de investimento, tá? E como que esta variável chamada custo de capital, tá, considerando as diversas abordagens que existem na literatura para seu cálculo, ela é importante quando a gente fala de análise de investimento. Tá? Posteriormente, a gente vai falar sobre análise de investimento em situações de risco, tomando como referência a teoria de Markovitch, Sharpe e Treino, tá? Que são os autores que pertencem à teoria moderna de portfólio. Tá? Autores importantes, né, dentro da literatura. E fechando com a teoria de Fama sobre o mercado eficiente. Tá? Então, em resumo, esse daí seria o conteúdo que a gente vai abordar ao longo da disciplina. Sobre a avaliação, existe, considerando a pandemia, gente, existe uma flexibilidade em relação à frequência, tá? Não existe uma obrigação, tá? Sendo obrigatório se os alunos participarem das avaliações e dos testes, tá? Então, vamos ter duas provas, cada uma com peso de 40%, e o teste, em média, 20%. Tá? Uma terceira prova vai ser aplicada substitutiva da P1 ou a P2, tá? Dependendo aí de qual prova for menor, tá? Para aqueles que precisarem fazer uma terceira prova, né? E sobre as referências, eu estou citando dentro do plano de ensino, estou citando aqui os textos do professor Assaf, tá? Assaf Neto. Finanças corporativas, mercado financeiro e valuation. Também a administração financeira de Birken, finanças corporativas de Ross, um autor muito citado dentro da literatura. Cálculo financeiro das tesourerias do professor Securato e análise de riscos, tá? Esse daqui do professor Fabiano, tá? Uma coisa importante, gente, vocês podem consultar outros textos dentro da literatura, tá? Não necessariamente aqueles que eu estou citando aqui. Porém, vocês têm que prestar atenção aos textos que eu vou postando no AVA, tá? Porque
eu trago algumas atualizações, tá? Como as aplicações relacionadas ao mercado financeiro brasileiro ou à economia brasileira. Eu trago exemplos tentando atualizar algumas coisas que são citadas como exemplo por esses autores, tá? Então, a teoria é a mesma, né? A gente parte desse princípio, porém as aplicações, tá? E os exemplos eu trago, tento trazer mais coisas atuais, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso e aos textos que eu vou postando dentro do Abra.